Romanos, capítulo 5, diz assim: Paz e alegria, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Nós devemos entender que vivemos agora em Cristo, pela graça de Cristo. Nós somos justificados pela nossa fé no Senhor, e dele recebemos a graça. Nós temos agora paz com Deus, não somos mais condenados, culpados, julgados, apontados, mas somos amados por Deus. Deus sempre nos amou, na verdade. Deus nunca nos apontou, nunca nos julgou, nunca nos condenou, nem nada disso. Somos justificados pela fé em Cristo. Nós temos agora vida em Cristo e temos paz com Deus. Nós não somos mais condenados ou culpados, mas fomos salvos pela graça de Jesus. O Senhor Jesus, ele morreu pelos ímpios. Ele não morreu por aqueles que se dizem sãos, por aqueles que se dizem perfeitos. Ele morreu por aqueles que reconhecem a sua dependência em Deus, por aqueles que reconhecem a sua fragilidade, por aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de Cristo, porque Cristo na cruz foi o único que morreu na cruz por amor a nós, nos santificando, nos purificando, nos lavando e tirando de nós todo o pecado, para que agora nós viemos nos afastar cada vez mais do pecado e viemos estar cada vez mais ligados com Deus, fazendo a vontade de Deus e viemos estar próximos de Deus, porque Ele nos santificou, porque Ele nos purificou, porque Ele nos lavou. Glória a Deus. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Jesus, ele nos reconciliou com Deus pela sua morte. O Filho de Deus morreu em nosso lugar e nos reconciliou com Deus, nos tirando o pecado e nos permitindo estar próximos de Deus. Mas quanto mais agora que Cristo ressuscitou, porque Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou. E se na morte dele nós fomos reconciliados com Deus, quanto mais agora, em sua vida, seremos salvos da ira de Deus. Jesus ele nos ama, Deus ele nos ama, e isso é provado quando ele entrega o Filho dele por amor a nós. Ele não tem mais ira por nós, ele não tem ira de nós pelo pecado que nós permanecíamos fazendo intuitamente, com objetivo, se afastando, se distanciando do Senhor. Mas ele entregou o Filho dele para que nós fôssemos salvos e libertos, não mais escravos do pecado. Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e justificação. Como um só homem trouxe o pecado ao mundo e do pecado trouxe a morte, e morte a todos os homens, porque todos os homens pecaram, da mesma maneira, um só homem, que é o Senhor Jesus Cristo, trouxe vida ao mundo, justificação, tirando toda a condenação. Ele trouxe vida a nós. Nós não somos mais condenados, mas recebemos vida do Senhor. Nós morremos para Adão, morremos para o pecado e vivemos agora em Cristo, porque Ele nos salvou, porque Ele nos deu vida. Muitos morreram por causa das suas transgressões, mas Jesus ele veio, tirando a condenação e nos trazendo justificação. Justificação
pela fé. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, se por meio de um só a morte reinou, agora muito mais vai reinar a vida, a graça de Jesus. Jesus foi aquele que veio e entregou a vida dele por amor a nós, para que fôssemos salvos. E agora a graça dele, o amor, a vida reina e não mais a morte. Então, muitos vão receber dessa vida, muitos receberão dessa graça, mas recebe essa graça mediante a fé. Pela fé recebemos a graça. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Como a desobediência de um único homem trouxe pecado, trouxe sujeira para todos os homens, trouxe morte para todos os homens e tornou todos pecadores, mas agora mediante a obediência de um homem, Jesus, todos serão feitos justos, mediante a obediência do Senhor Jesus Cristo em fazer a vontade do Pai. Todos serão feitos justos. E a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade do Pai, este agrada ao Pai. Agradamos a Deus ao fazermos a vontade do Senhor. Agradamos a Deus ao fazermos aquilo que é do agrado de Deus. Então, nós devemos ter essa paz, essa alegria e morrer em Adão e viver em Cristo. Reconhecer que não são as nossas obras que nos salvam, mas é a graça de Jesus, é Jesus que nos salva. É a fé nele. Mas não só a fé, porque a fé sem obras é morta. Então nós precisamos ter obras que testemunham da nossa fé. Quando temos fé em Cristo e recebemos da sua graça, recebemos e entendemos que o que ele fez por nós naquela cruz, daquela graça que ele deu de graça por graça por nós, entregando a própria vida por amor a nós, nós já conhecemos que aquilo foi para nos purificar. Aquilo tirou todos os nossos pecados. Jesus levou consigo as nossas enfermidades. E as enfermidades são essas doenças, é o pecado. Então, entendemos que nós agora fomos limpos, lavados, remidos e justificados pelo Senhor Jesus. E então, cientes de que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, entregou o seu Filho para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado, porque nós éramos escravos ao pecado, porque a partir do momento que você você passa a obedecer, você segue algo, você obedece algo específico, você acaba se tornando dependente desse algo. Então, quando a gente peca e faz a vontade da carne, faz a vontade do pecado, faz as coisas que vão nos agradar e não vão agradar a Deus, nos tornamos escravos desse pecado, nos tornamos escravos do pecado. Então, antes éramos escravos do pecado e o Senhor Jesus nos libertou dessa escravidão. Então, se agora nós não somos mais escravos, nós não iremos mais pecar, nós iremos nos afastar do pecado. Não é que a gente não vai mais pecar, a gente vai pecar porque somos pecadores, mas a gente vai se afastar do pecado, porque o pecado nos afasta dele. O Senhor Jesus entregou a própria vida por amor a nós, para que nós fôssemos completamente afastados do pecado, afastados do que tem nos afastado do Senhor, sendo que a gente se afasta do pecado quando a gente reconhece o que ele fez por nós e temos fé em Jesus Cristo e recebemos dele a graça, essa graça que ele entregou a vida dele por amor a nós naquela cruz. Então agora nós passamos a viver em paz com Deus, porque fomos reconciliados, nós não somos mais condenados, julgados, apontados, mas somos salvos pela graça de Jesus, pelo amor de Deus, porque o Senhor entregou a vida dele, o Filho dele, por amor a nós, para que fôssemos hoje salvos. Então que viemos viver essa paz, viemos viver essa alegria, viemos viver em Cristo, e mortos para Adão, mortos para o pecado, porque passamos agora a ser servos de Cristo, escravos de Cristo. E o que ele tem para nós é o melhor. Não é o pecado que leva à morte, mas é a vida eterna, é estarmos em santificação e vermos em vida eterna com ele, pela graça de Deus. Jesus, ele te ama muito, Jesus nos ama muito, e o que ele fez por amor a nós naquela cruz é a maior prova disso. Deus nos ama muito, o Espírito Santo nos ama muito, porque o Senhor ele enviou o Espírito Santo para colocar sobre nós o seu amor. E isso é algo lindo, porque é o amor de Deus, é Deus mostrando o quanto ele nos ama e que ele quer o melhor para nós, e não o mal, não o contrário disso. Ele nos ama e ele
A maior prova disso é quando ele entrega o seu filho na cruz por amor a nós. Como diz em João, capítulo 3, do versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama muito, que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.